Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu sou a Milena Lerim e hoje eu trago para vocês esse vídeo referente à eficiência energética no processamento de alimentos. Bom, considerando um cenário de crescimento demográfico projetado para os próximos anos e a consequente maior demanda por suprimentos alimentícios, o que aumenta a pressão sobre os recursos energéticos, a gente vê que a otimização do uso de energia nesse setor ela se torna imprescindível. E o objetivo é justamente reduzir os desperdícios no consumo energético sem comprometer os padrões de qualidade dos alimentos, incorporando métodos e inovações sustentáveis que possam elevar a eficiência em cada etapa do processo produtivo. Então, entre as vantagens que a gente pode citar, a gente pode destacar a redução nos custos, o aumento da competitividade do setor, e também a ampliação da capacidade produtiva das indústrias, o acesso facilitado a fontes energéticas e, adicionalmente, uma contribuição para a mitigação de danos ambientais, reforçando a sustentabilidade e garantindo um sistema alimentar mais eficiente e resiliente. Aqui eu trouxe uma figura que representa a variação do consumo por setor industrial no Brasil. No caso ali, corresponde a 35 gigawatts para o setor alimentício, que está representado em laranja. Além disso, a gente vê que nesse score de eficiência energética, países emergentes como o Brasil, eles aparecem em posições medianas ou baixa, de acordo com o Conselho Americano para uma Economia Energeticamente Eficiente. Além disso, é importante destacar que, de acordo com o Caderno de Demanda e Eficiência Energética do Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, o consumo de energia ela deve crescer em média 2,1% ao ano nos próximos 10 anos no Brasil. E a intensidade energética deve reduzir no período por meio da eficiência energética, sendo projetado um ganho de eficiência de 19 MTEP, sendo que os transportes e indústrias vão deter 82% dos ganhos. Dessa forma, a gente vê que os esforços eles precisam ser coordenados entre governos, empresas e consumidores para que a gente possa alcançar metas de eficiência energética. Aqui eu trouxe outra figura também de consumo energético no setor de alimentos, onde a gente pode perceber que o processamento e a distribuição eles representam a maior parte, principalmente em países com um PIB elevado. As instalações de processamento de alimento, elas usam a energia para aquecimento, resfriamento, secagem, processos específicos que exigem alta temperatura, como, por exemplo, a produção do leite UHT, a pasteurização, a moagem também. E aqui está representado uma divisão do que seria o consumo de energia dividido em macro categorias, nesse caso dos Estados Unidos, mas dá para ter uma ideia. A gente pode ver que 75% do consumo de energia está voltado para o resfriamento e aquecimento, média 12% para práticas mecânicas, como na utilização de motores, compressores de ar, ventiladores, misturadores, e 8% na infraestrutura. Entre as estratégias e tecnologias que a gente pode utilizar visando a eficiência energética, a gente vai tratar aqui da refrigeração eficiente, de algumas técnicas de conservação, recuperação de calor residual, o uso de fontes renováveis e a gestão energética. Bom, para auxiliar aí na otimização da refrigeração, a gente tem como ferramentas compressores de alta eficiência, que devem ser dimensionados adequadamente para evitar desperdício de energia ou evitar que eles operem com sobrecarga, consumindo mais para realizar o mesmo trabalho. É importante também escolher fluidos refrigerantes de boa qualidade, que absorvam o calor do ambiente interno e transfiram para fora do sistema. A contaminação ela pode causar danos a esse sistema. Outra ferramenta seria um sistema de resfriamento evaporativo e armazenamento térmico, que auxiliam no equilíbrio, ali na manutenção do equilíbrio da demanda energética, evitando picos de consumo. Câmaras frias com isolamento térmico avançado, que possam ajudar a manter a temperatura estável, diminuindo a necessidade de resfriamento ativo. E outra inovação promissora seriam os materiais de mudança de fase. Basicamente, eles armazenam e liberam grandes quantidades de energia térmica quando mudam de fase, do sólido para o líquido, por exemplo, ou vice-versa. E aí, quando integrados a embalagens ou sistemas de refrigeração, esses materiais eles absorvem calor em temperaturas elevadas e liberam em condições mais frias, mantendo a estabilidade térmica de produtos termosensíveis. Então, entre as vantagens que a gente pode destacar, nós temos a redução do consumo energético. Alguns trabalhos citam uma diminuição em até 40% do uso da energia em comparação com sistemas convencionais. A sustentabilidade, uma vez que eles minimizam emissões de gases de efeito estufa, reduzindo a dependência de compressores elétricos. Na proteção dos produtos também, evitando flutuações de temperatura, prolongando a vida útil, e evitando perdas e os custos associados a essas perdas.
eu trouxe esse artigo aqui que fala do micro nano encapsulamento desses materiais que ampliam a eficácia, aumentando a condutividade térmica, acelerando essa transferência de calor. Além disso, eles isolam esses materiais do ambiente externo e previnem contaminações ou reações indesejadas, vazamentos durante os ciclos de fusão, assegurando a durabilidade. Então, esses materiais de mudança de fase eles já são investigados para uso, por exemplo, em embalagens inteligentes, sistemas de refrigeração industrial, também para o controle térmico em cadeias logísticas. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Ele sendo utilizado em instalações de produção, armazenamento e distribuição de alimentos congelados. E o outro num freezer, num pré-resfriador móvel, movido à energia solar. Em relação às técnicas de conservação, a gente pode citar a secagem solar, aqui tem um exemplo de secagem de café. A desidratação osmótica, que seria uma remoção parcial da água dos tecidos vegetais a partir da imersão do produto em uma solução hipertônica, mas como um pré-tratamento visando reduzir a energia total antes de submeter a etapas de processamento como fritura, congelamento. As embalagens inteligentes também, como já foi citado, com utilização, por exemplo, de materiais de mudança de fase, a utilização de técnicas como atmosfera modificada ou controlada, a irradiação, os campos elétricos pulsados, tudo auxiliam na redução da dependência dos sistemas de refrigeração tradicionais e muitas vezes substituem processos térmicos convencionais. E somado a isso, a gente tem uma melhoria na qualidade e na segurança do produto. E geralmente os tempos de processamento dos alimentos nessas tecnologias eles são menores. A irradiação e a utilização dos campos elétricos pulsados são técnicas de pasteurização. Então, a irradiação é um processo a frio que inativa as células microbianas e a energia usada é considerada pequena, eficiente para pasteurizar alimentos sólidos. Já os campos elétricos pulsados, eles são usados para pasteurizar alimentos líquidos, podendo reter o ar fresco e o alto valor nutricional em baixas temperaturas. Aqui eu trouxe um artigo para exemplificar o uso do pulso elétrico pulsado visando a sustentabilidade do processamento de alimentos, onde destaca que essa técnica ela promove uma redução do desperdício industrial e de custos operacionais e, consequentemente, consumo energético. Ela promove também maior preservação dos nutrientes dos alimentos e menor toxicidade. E destaca a importância da utilização desses protocolos na economia e sustentabilidade dos processos. Outra estratégia no aumento da eficiência energética é o processamento térmico otimizado, com as bombas de calor para reaproveitar a energia em processos como a pasteurização, a secagem, refrigeração, esterilização. Então, o princípio básico da bomba de calor ela extrai calor de uma fonte de baixa temperatura, como o ar, o ambiente, a água ou o solo, e por meio de um ciclo termodinâmico de refrigeração, ela eleva a temperatura desse calor para níveis que possam ser utilizados em processos industriais. O sistema ele opera com um fluido refrigerante que circula através de 4 componentes principais: o compressor, que pressuriza o refrigerante, aumentando a sua temperatura; o condensador, que transfere o calor do refrigerante, agora em alta temperatura, para o processo industrial; a válvula de expansão, que reduz a pressão e a temperatura do refrigerante; e o evaporador, que absorve o calor da fonte externa, de baixa temperatura, reiniciando assim o ciclo. As bombas de calor elas consomem então 25% de eletricidade e 75% de calor residual, e reduz esse consumo de energia, de acordo com os trabalhos que eu verifiquei, em até 66% comparado aos métodos convencionais, porque ela aproveita essa energia térmica já disponível no ambiente. Outro ponto importante na otimização energética é a utilização de energias renováveis para alimentar as unidades de processamento. Então, energia solar, fotovoltaica, energia de biomassa, a partir de resíduos agrícolas que podem, por exemplo, ser digeridos para gerar o biogás, utilizado para gerar calor, eletricidade. E nesse ponto, o Brasil ele se destaca em relação ao mundo com uma matriz energética de 49,1%, quase metade da sua matriz energética de fontes renováveis.
Estudos demonstram também a eficiência de sistemas que combinam fontes renováveis com outras tecnologias, as chamadas tecnologias híbridas com renováveis. E um exemplo é o sistema fotovoltaico térmico, que utiliza a radiação solar para gerar eletricidade e também coleta energia térmica, que de outra forma seria calor residual, e aumenta assim a eficiência geral no uso da energia solar. E por fim, a gestão energética, que se configura como um conjunto sistematizado de ações que visa maximizar o uso da energia. Então, ela é formada pelo diagnóstico energético inicial, então entender como a energia ela é consumida e o custo, por meio da realização de auditorias completas de padrões de consumo, da implementação de sistemas de medição e monitoramento, estabelecimento de indicadores de consumo por unidade produzida e via registros. O segundo passo seria verificar como é que essa produção ela pode ser otimizada. Então, entre as medidas que a gente tem para aumentar o fator de carga, seria a elaboração de cronogramas inteligentes de operação dos equipamentos industriais para minimizar tempos ociosos via programação eficiente, por meio também da implementação do sequenciamento de partida de motores e a operação escalonada de máquinas críticas. O terceiro passo é a realização de inspeções técnicas e manutenções periódicas para evitar perdas, o acompanhamento de indicadores de desempenho energético e também a realização da modernização dos equipamentos, que a gente chama de retrofit, que daí inclui investimentos em digitalização e tecnologias inteligentes, por exemplo. Tecnologias que possam permitir um monitoramento e análise de dados em tempo real, visando identificar desperdícios, softwares de gestão energética. E para finalizar, eu trouxe esse artigo que trata da internet das coisas no setor de processamento de alimentos. Então, é uma revisão que elenca as inúmeras aplicações e exemplos da implementação da inteligência das coisas no setor alimentício e destaca que é uma característica essencial da revolução digital do setor alimentício porque ela contribui para a melhoria na eficiência, na eficácia, na segurança e na sustentabilidade do processo, uma vez que ela permite o controle e a otimização em tempo real de processos produtivos, o monitoramento eficiente de equipamentos, estoques e condições ambientais, o gerenciamento remoto dos sistemas, seja da iluminação, energia, parâmetros de produção, permite também a rastreabilidade completa da cadeia produtiva e a redução dos custos. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada.